nos dá de voltar à tua casa, de voltar ao teu santo templo, para ministrar a tua santa palavra, para a tua santa igreja, Senhor. Que nessa noite, Pai Santo, o Senhor venha nos alimentar com a palavra de renovo, de fé, de esperança. Que o Senhor venha trazer alegria aos nossos corações, renovar, Senhor Deus, as nossas forças para caminhar. Ó Deus, Tu conheces as nossas necessidades mais urgentes, Pai. Por isso colocamos todas em Tuas mãos. E te pedimos, Pai Santo, fala conosco, não aquilo que nós queremos exatamente ouvir, mas Tu conheces a nossa necessidade, e o Senhor sabe muito bem o que é melhor para nós. Por isso, que Teu Espírito Santo tenha liberdade de ministrar na nossa mente e no nosso coração, que possamos sair daqui com aquela certeza de que ouvimos a Tua voz e que recebemos o Teu toque. É em nome de Jesus que nós pedimos, em nome dele já te agradecemos. Amém. Amém? Glória a Deus. Diga para o irmão que está do seu lado, alegre-se. Alegre-se no Senhor. Novamente, diga para o irmão que está do seu lado, alegre-se. Deus tem uma palavra para o teu coração. Aleluia. O texto lido, irmão, nessa noite, vem nos falar de algo maravilhoso para a vida do cristão. O texto vai nos dizer que Jesus estava ali. Ele estava falando para aquele povo judeu. E o texto inicia dizendo que Jesus disse aos judeus que havia crido neles. Então era alguém que já fazia parte daquele rebanho. Era alguém que creu na palavra de Jesus. E ele disse assim para eles: se vocês permanecerem firmes na minha palavra, verdadeiramente serão os meus discípulos. Amém, queridos? Da mesma forma que Jesus falou para os seus discípulos, naquele dia, naquele tempo, naquele momento, essa mesma frase ele repete para a sua igreja nessa noite. Se vocês permanecerem firmes na minha palavra, verdadeiramente serão meus discípulos. É assim, irmãos. Independente das lutas, dos sofrimentos, independente daquilo que o mundo nos oferece, a gente precisa continuar firme nas promessas que Deus tem para a sua igreja. Amém? Diga para a pessoa que está do seu lado, anime-se. Deus tem promessa para a tua vida. Aleluia. Muitas vezes, queridos, ao ouvirmos esse texto do capítulo 8 e o versículo 32, que diz: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Muitas vezes fazemos aplicação desse texto pensando tão somente nos ouvintes, nas pessoas para o qual nós estamos
estamos falando para a igreja, mas nem sempre, irmão. Nem sempre é assim. Nem sempre pensando em nós mesmos. Porque quando nós pedimos a palavra a Deus, Ele nos revela a sua palavra, a sua mensagem, e ela vem diretamente para o nosso coração, para que a gente possa transmitir para quem está ouvindo, para vocês que estão aqui na igreja, para você que está ouvindo através das redes. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Aleluia. Há muitas pessoas, queridos, nesse mundo que precisam se libertar. Se libertar de várias coisas. Há muitas pessoas, irmãos, que apesar de ouvir as palavras de Jesus, apesar de conhecer o Evangelho, mas ainda não entenderam exatamente aquilo que Jesus fala através desta palavra. Mas nessa noite, de uma forma especial, o Senhor, Ele vai falar para a sua igreja, vai se revelar para a sua igreja essa verdade que é Jesus, essa verdade que liberta, essa verdade que livra o homem, que salva, que prepara, que leva para os céus. Aleluia. Essa verdade, irmão, de João 8:32, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Eles não estão falando só para aqueles que são viciados, aqueles que não conseguem se viciar, se libertar dos vícios, mas também para aqueles que não conseguem se libertar de maus pensamentos, de atitudes indignas, de coisas que fazem que não agradam a Deus, que vivem um evangelho de individualidade, aqueles que só pensam em si mesmo, aqueles irmãos que estão caminhando de acordo com o sistema mundano. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Jesus Cristo, Ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Foi o próprio Jesus, irmãos. Ele é tudo isso. Nesse texto nós vamos ver que Jesus estava falando ali para os judeus. As pessoas que ouviam Jesus, eles eram descendentes de Abraão. Jesus falava para o povo de Israel, da mesma forma que Jesus está falando para o seu povo. É o mesmo Jesus que fala para a sua igreja. Aleluia. Aqueles judeus haviam crido em Jesus. E vocês, irmãos, vocês creem em Jesus? Sim ou não? Então, Jesus fala para você nessa noite. Fala para o seu povo nessa noite. Nós podemos aqui, irmãos, concluir que Jesus estava falando para o povo que tinha crido nele, para o povo que era crente. Ele não estava falando para ignorante. Jesus falava, irmão, para muitos que eram conhecedores da palavra de Deus, que se achavam muito religiosos, mas
que vive e crê nessa palavra. É isso que em algum lugar, é isso que nos dias de hoje está acontecendo no meio do povo de Deus, daqueles que creem nele, mas que não querem viver essa palavra que liberta, essa palavra que cura, essa palavra que edifica o homem, que transforma, que salva, que converte. É isso que está acontecendo, irmãos, para muitas pessoas que creem em Deus. Que tipo de conhecimento Jesus estava se referindo para aquele povo? Olha, irmãos, infelizmente existem pessoas que têm muito conhecimento de Bíblia. Tem muitas pessoas que conhecem essa palavra. Pessoas que conhecem todos os personagens da Bíblia, as datas, as profecias. Apenas, irmãos, eles conhecem a palavra, mas eles não vivem essa palavra, eles não foram transformados ainda por essa palavra. Na verdade, eles aprenderam a palavra, eles têm o conhecimento delas, mas não as praticam. O conhecimento que Jesus estava falando aqui, irmãos, ele estava se referindo ao conhecimento prático, daqueles que têm compromisso com Deus, daqueles que têm compromisso com a sua obra, daqueles que têm compromisso com a sua palavra. Amém? E aqui eu pergunto para a amada igreja, o que realmente é a verdade para vocês? O que realmente significa essa palavra, essa verdade da qual Jesus está se referindo nesse texto? Essa palavra é um conjunto de crenças, irmãos, que está em harmonia com a Bíblia, as Escrituras Sagradas, o livro inspirado pelo próprio Deus. João, no seu capítulo 14, no verso 16, ele vai nos falar sobre essa verdade da qual eu já me referi, dizendo que a verdade é Jesus Cristo. Amém? Amém. Não existe outra verdade a ser seguida, porque Jesus Cristo, ele é a verdade, ele é o caminho e ele é a vida. Amém? A verdade, irmãos, é também o Espírito Santo de Deus. João 8:30. João 5, versículo 6 vai dizer que e o Espírito é o que dá testemunho, porque o Espírito Santo é a verdade. Amém? Aleluia. Essa verdade, irmão, que liberta é Jesus Cristo. Nós precisamos conhecê-lo de uma forma especial. Talvez você esteja esquecido daqueles momentos em que o Espírito Santo já ministrou na sua vida, momento especial, trazendo alegria, renovo. Você precisa voltar ao primeiro amor, você precisa buscar a presença desse Espírito e dizer: Deus, fala comigo, Deus, fala conosco, Deus, fala comigo, como eu estou precisando de ouvir a tua voz. Aleluia. E essa voz virá através do Espírito Santo de Deus. Aleluia. Aleluia. Precisamos, irmãos, não só conhecer essa palavra que liberta, mas viver intensamente. Aleluia. A verdade do Senhor, irmãos, ela é caminho e é luz. O Salmo 119, ali nos versos 105,
distancie, querido, dessa palavra que Ele quer. Que você jamais, nem por um momento sequer, você se afaste deste caminho que é Jesus. Muitas vezes você pode querer desistir pelas lutas, pelas aflições, por tudo aquilo que você está passando, mas Jesus diz: eu sou o caminho a seguir. Eu sou a verdade que liberta de todos os entendimentos errados. Eu sou a vida. Aquele que te dá vida aqui na terra e aquele que te promete uma vida eterna. Aleluia. A verdade é a única que pode te libertar do pecado. Conhecereis a verdade e ela vos libertará. A verdade, ela nos liberta, irmão, da nossa visão de mundo. Nós vivemos, irmãos, num mundo e devemos nos proteger de muitas investidas desse sistema mundano que nos oferece, que nos traz facilidade, que tenta nos desviar do nosso olhar, mas nós precisamos olhar as coisas com o olhar da graça de Deus, essa graça que nos alcançou, essa graça que é suficiente para nós, e saber, irmãos, que a graça de Deus, ela nos basta. Amém? Jesus, irmãos, como diz o texto em João 1:14, mas ele que Jesus era cheio de graça e verdade. Olha como Jesus é completo. Tudo que você precisa está nele. Porque Jesus é suficiente e completo para o seu povo. Ele é cheio, irmão, do Espírito e cheio da graça. Ele é suficiente para o seu povo. Aleluia. É por isso que nessa noite você precisa sair daqui guardando dentro do seu coração essa palavra. Se vocês permanecerem firmes na minha palavra, verdadeiramente serão meus discípulos. Isso é, terão parte com eles. Serão aqueles que aqui serão luz nas trevas. Serão aqueles que são imitadores de Cristo. Aleluia. E ele diz: se vocês permanecerem em mim, vocês conhecerão a verdade. E a verdade, ela vos libertará. Amém? Por isso, querido, eu queria concluir a mensagem dessa noite falando exatamente aquilo que está lá em Timóteo, capítulo 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 4, diz: por isso, irmãos, procure apresentar-vos a Deus aprovado, como obreiro que não tem do que se envergonhar, e que maneja bem a palavra da verdade. Olha, mais uma vez, que manejam bem a palavra da verdade. Porque ele tem que ser verdadeiro. Amém? Porque está escrito também em 1 Timóteo, capítulo 3, versículo 15. Pois nada podemos fazer contra a verdade, mas pela verdade.
Paulo, ele completa, em 2 Coríntios 13:8, ele diz, mas falando a verdade com amor. Falando a verdade com amor. Porque o amor, ele é o dom que completa tudo. O amor é o dom perfeito. Que você saia daqui nessa noite com esse entendimento, pedindo para que Deus cada dia mais lhe torne verdadeiro, para que Deus lhe liberte de coisas que não agradam a Deus, para que você viva na presença dEle e andando no seu caminho, para que você esteja dentro daquilo que Deus está dizendo. Se vocês permanecerem em mim, verdadeiramente serão meus discípulos. Amém, queridos? Que Deus abençoe a vida de cada um de vocês nessa noite. Feche os olhos, vamos orar. E nessa oração você pode repetir as palavras, dizendo assim: Pai Santo, eu te louvo e te agradeço. Pai Santo, eu te louvo e te agradeço por me abrir os olhos espirituais e me libertar de toda mentira do diabo. Te agradeço, Deus, porque Tu és um Deus bondoso e nos trouxesse para a verdade que é Teu Filho amado Jesus Cristo, a verdade que nos liberta. Nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém, amém.